a todos. Bom dia, dia. doutor Malheiro. Bom dia, doutor Valmir. Conselheira Dulce. Bom dia, doutor Mário Sérgio. Seja bem-vindo. Bom dia, doutora Janaína. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web. Havendo coro regimental e estando presente o ilustre representante do Ministério Público, declaro aberta a sessão plenária número 1546. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1545, realizada no último dia 23. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento dos processos da pauta. Iniciamos o item 1 e tem como relator o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. E então vamos ao nosso processo da pauta. O número 1 da pauta, que é o número 141, 182. Vamos ao relatório. Trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Anderson de Aguiar Mariano, diretor-presidente do DEPASA, em exercício à época, em face do acordo número 12.698, 2021, do plenário desta Corte de Contas, gerado nos autos do processo número 139.969, que o condenou solidariamente à devolução de recursos e ao pagamento de multa por conta de superfaturamento por quantidade no exercício, na execução do contrato número 10.214.056-B, firmado entre o DEPASA e a empresa Emote Serviços e Construção Limitada. A quinta IGCE, responsável pela instrução do feito, emitiu o relatório conclusivo de folha 32/35, emitidos autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira, folha 40. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, este é o sucinto relatório. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao novo procurador, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Está desligado o microfone de Vossa Excelência. Doutor Mário, está sem áudio. Está sem áudio. Seu áudio está desligado. Doutor Mário? Bom dia, ilustre presidente doutor. e demais conselheiros, senhora Janaína, secretária das sessões, internautas e ouvintes dos nossos canais. Como já bem descrito, o presente recurso é da lavra do senhor Anderson de Aguiar Mariano, ex-diretor-presidente do DEPAS, interinamente, contra o acordo 12.698, que o condenou a devoluções de R$ 69.124,89 em solidariedade, e também em solidariedade a R$ 23.214 a título de superfaturamento colhido nos autos respectivos. O pleito preenche os requisitos. A instrução acatou seus argumentos de que a sua atuação interina por apenas 4 dias intercalados ou não sequenciais deu-se em razão de dever funcional de substituição, em período no qual as rotinas já estavam decididas. Isto posto, concordamos com o pedido, conhecimento do pedido, seu provimento para exclusão do recorrente dos itens 1 e 2 do acordo recorrido
à semelhança do julgamento objeto do acórdão 12.512. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao relator, o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, para seu pronunciamento. Desculpe, para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. O presente recurso foi apresentado em consonância com os termos do artigo 67/68 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. Compulsão dos autos, constata-se que a interinidade do recorrente no cargo de presidente do DEPASA ocorreu durante 4 dias apenas e deu-se por estrito cumprimento do dever funcional em substituição ao titular, aqui no TGCE, analisando a matéria, acatou os argumentos apresentados pelo defendente às folhas 2/15, diante do exposto, e ainda, consubstanciado no parecer do Ministério Público de Contas, de folha 40, concluo votando: 1. Pelo conhecimento do presente recurso, ser próprio e tempestivo. 2. No mérito pelo provimento do pedido, com a consequente alteração parcial do acordo número 12.698 de 2021, do plenário desta Corte de Contas, para fins de excluir dos itens 1 e 2 do referido aresto a parte que afeta o recorrente, mantendo-se inalterados os demais termos pelos seus próprios fundamentos. 3. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, esse é mais um processo de rolo do povo. Estou na mesma linha do nobre relator. Coerente, porque ruas do povo de R$500 bilhão tem tido um tratamento especial e nós temos revogado todas as devoluções das dezenas de milhões de reais que foram imputadas para devolução. Então, o gestor que ficou só 4 meses lá também, por uma questão de justiça, não deve ser punido. 4 meses, perfeito, nobre conselheiro Valmir. Então, nessa mesma linha, como nós não temos punido mais ninguém, e aí não deveríamos punir este. Então, nessa linha, na íntegra, com o nobre relator. É como voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Lucinéia Benício. Com o relator, presidente. Obrigado, conselheira. Para completar a quórum, também acompanho o nobre relator. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 2 da pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Então, assim, senhor presidente, gostaria de informar que o processo número 2 da pauta e o 3 da pauta eu retiro de pauta. Pois não, conselheiro. E assim passamos ao processo número 4 da pauta. Sim. Ok? Palavra, Vossa Excelência. Muito bem. Então, vamos ao relatório. Processo 4 da pauta, que é o 144.234. Relatório trata o presente feito de denúncia apresentada à ouvidoria desta Corte de Contas pela empresa automecânica Metal Diesel sobre possíveis irregularidades ocorridas no pregão presencial número 5 de 2023,
no âmbito da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, folha 2. A 6ª Inspetoria-Geral do Controle Interno emitiu relatório de análise técnica de folha 78/84, onde sugeriu o não provimento da denúncia. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se à folha 89. Senhor presidente, este é o relatório sucinto. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Como visto, é a denúncia da empresa Automecânica Metal sobre eventuais irregularidades no pregão presencial número 5 deste ano da Prefeitura de Sena Madureira, tendo por objetivo a contratação de serviços mecânicos e elétricos de manutenção e correção de veículos, com reposição de peças, para atendimento da frota do município sob responsabilidade da pregoeira, senhora Michele Sacramento dos Santos, e do senhor prefeito Osmar Serafim de Andrade. A espécie, como instrumento de controle social, visto que feita a ouvidoria, merece ampla aceitabilidade e associada ao poder de fiscalização da Corte, preenche seus requisitos. O denunciante indica, ou a denunciante, melhor, que o edital do referido certame exige que a empresa a ser contratada esteja a cerca de 10 quilômetros da sede da Prefeitura, bem como o local da prestação de serviço esteja num distanciamento máximo de 10 quilômetros do perímetro urbano da cidade. Alega que a aludida exigência fere a ampla concorrência. A instrução rechaçou a denúncia, vez que no caso do município de Sena Madureira é razoável a exigência da proximidade da localização da empresa para a prestação desse tipo de serviço, por se tratar de manutenção de veículos. Considerou que pelo distanciamento estaria justificada a escolha da execução do contrato em sua sede, em razão da relação custo-benefício. Desse modo, sugerimos o conhecimento e o reconhecimento da improcedência desta denúncia, consequentemente arquivando seus autos. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, conselheiro relator Valmir Ribeiro, para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. Conforme se observa nos autos, o objeto da licitação em análise foi a contratação de serviços mecânicos elétricos para a manutenção preventiva e corretiva de veículos com reposição de peças, destinado a atender a frota pertencente ao município de Sena Madureira. A área técnica, analisando a matéria, constatou a sua regularidade. Isto posto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica de folha 78/84, bem como douto parecer do Ministério Público de Contas de folhas 89, concluo votando. 1. Pelo conhecimento da denúncia e, no mérito, pela sua improcedência. 2. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira do Cine, Benício. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Para completar a quórum também, acompanhamos o nobre relator. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos da pauta, passamos agora para o item 5 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, excelência. Excelência, em função das decisões serem bem semelhantes e os processos,
eu pediria a Vossa Excelência, meus nobres pares, que o Ministério Público, que possamos julgar em bloco esses 3 processos. Pois não, conselheiro. Doutor Mário Sérgio. Concordo, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Desligado seu microfone, conselheiro Valmir. Perdão, presidente. De acordo. Obrigado, conselheiro. Conselheiro do Siné, Denise. Concordo, excelência. Obrigado, conselheira. Pois não, conselheiro, pode julgar em bloco do item 5 ao 7, não é isso? Perfeito, isso. Obrigado, Palavra para a excelência. senhora. Obrigado. Então, o primeiro processo, 139.780, trata de inspeção no DEPASA, Arroz do Povo, um contrato de 3.702.518 reais para fazer obras de infraestrutura nesse programa, Arroz do Povo, em Assis Brasil. A Quinta Inspetoria apresentou seu relatório com vários anexos, onde inicialmente informa sobre a ausência de comprovação por parte do gestor na execução integral dos serviços. A não inspeção em loco se deu em razão da ausência no processo dos projetos, com a localização das vias urbanas, lá em Assis Brasil. O responsável, o senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente, foi citado, apresentou defesa, resumidamente, faz questões, traz defesa só em questões processuais, não fazendo qualquer referência ao objeto e à execução da obra. E a Quinta Inspetoria, a folha 70 a 72, uma vez que o processo ficou na DAF mais de 4 anos sem movimentação, opina pela ocorrência da prescrição intercorrente. No segundo processo, 139.849, também Ruas do Povo, R$ 8.253.341, no bairro da Floresta, aqui em Rio Branco. A Quinta Inspetoria apontou um superfaturamento de R$ 517 mil em razão de pagamentos de serviços em quantidades superiores àquele que foi verificado como realizado. Os senhores Edivaldo Soares Magalhães, senhora Lana Raireane da Silva, Marcos Vinícius Oliveira Holanda e Laércio Miranda da Cunha Júnior foram citados. Apenas o senhor Edivaldo Soares Magalhães juntou defesa. A inspetoria apresentou o relatório complementar, onde informa que o processo ficou na DAF por mais de 3 anos, opinando pela prescrição intercorrente. O último processo, 139.932, também Ruas do Povo, no valor de R$ 1.795.000, um contrato no bairro Jardim Primavera, aqui em Rio Branco, Ruas do Povo, onde foi apontado pela DAFO um superfaturamento por quantidade medida, mas não realizada, de R$ 58.686,63. Os gestores, senhor Edivaldo Soares Magalhães e Laércio Miranda da Cunha Júnior e ainda a empresa Emote foram citados. Somente o senhor Edivaldo e a empresa Emote apresentaram defesa, mas a Quinta Inspetoria também apresentou no seu relatório complementar uma análise informando que, por o processo ter ficado na DAF mais do que os 3 anos, ocorreu a prescrição intercorrente. O doutor Parquet se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Em comum, esses processos têm que se referem a Ruas do Povo. Todos eles foram subscritos aqui pelo procurador Sérgio Cunha. E, como bem descrito, eu vou resumir o nosso parecer, foram colhidos pela prescrição intercorrente pela paralisação de seu curso por mais de 3 anos. Portanto, é de se reconhecer a extinção do processo com julgamento de mérito, a teor, por analogia, do artigo 487, item 2º do CPC, e também pede ao doutor Sérgio Cunha, em todos os casos, que se envie, que sejam eles enviados ao crivo da Corregedoria da Corte. É o parecer.
Obrigado, doutor Mário. Passa a palavra ao relator, o novo conselheiro Antônio Jorge Malheiro, para proferir seu voto. Excelência, nesse mesmo sentido. Só lembrando que a prescrição é um assunto que depõe contra o tribunal, mas não havendo outro remédio, pela extinção do processo, com resolução de mérito, conforme o artigo 487, e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira do Cine, Benício. Bom relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Para completar coro também, acompanho o nobre relator. E assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. O próximo processo, como nós somos os responsáveis, vou passar o trabalho ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro, né, que nós não vamos ter quórum para julgá-lo, né? Na verdade, presidente, eu vou retirar esse processo de pauta exatamente porque não há quórum. Então, fica retirado de pauta o item 8 da pauta. Fica retirado também o item 9, em função da ausência justificada da conselheira Ana Lu Maria Gouveia. Então, dessa forma, considerando que os próximos processos são da nossa relatoria, passamos a condução dos trabalhos para o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, seguindo a pauta, Item 10. Passamos ao Item 10. ao processo número 131.941, ou seja, o item 10 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira, quem concede a palavra. Obrigado, excelência. Tratam os autos da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Senador Guilmar, exercício 2018, e a responsabilidade dos senhores André Luiz Tavares da Cruz Maia e Júdice da Silva Costa, prefeitos no período de 1º de janeiro a 13 de dezembro e 18 de dezembro a 31 de 12 de 2018, respectivamente, encaminhada a esta Corte de Conta para parecer prévio. A presente prestação de conta apresentou várias irregularidades e falhas. Foram regularmente citados os senhores André Luiz Tavares e Oséias Dávila Paula. Somente o senhor Oséias aproveitou a oportunidade e apresentou o documento tempestivamente. A segunda inspetoria emitiu relatório técnico, afastando a responsabilidade do senhor Oséias Dávila Paula. Foram citados os senhores Júdice da Silva e James Clay Laurindo Gomes Serra, prefeito no período de 18 de 12 a 31 de 12 de 2018, e o contabilista responsável pelo envio da prestação de conta, respectivamente. Após a análise da justificativa e da documentação apresentada pela defesa, a segunda inspetoria emitiu relatório de análise técnica complementar, afastando a responsabilidade do senhor Júdice da Costa e concluindo pela manutenção das irregularidades, em face da ausência de justificativa de documento. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, manifestou-se as folhas 487 a 491 dos autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. É a prestação de contas da Prefeitura de Senador Guilmar de 2018, como responsável o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito, encaminhada tempestivamente à Corte. Regularmente instruída, foram citados para o contraditório o referido prefeito e também o senhor Oséias Dávila Paula, arrolado este como contabilista da matéria. Conforme certidão de folha 424, o chefe do Poder Executivo de Senador Guilmar não aproveitou a oportunidade de defesa, ao passo que o senhor Oséias Dávila Paula apresentou razões de justificativa, demonstrando não ser o responsável pelos lançamentos contábeis do exercício, cuja atribuição esteve a cargo do senhor James Clay Laurindo Gomes Serra. A instrução subsequente atestou a veracidade da informação prestada
posto em consenso aos dados da certidão de envio das remessas ao CIPAC no decorrer do exercício, concluindo que o senhor Oséias Dávila Paula foi responsável tão somente pelo envio dos anexos da prestação. Nessa esteira, conforme o termo de posse publicado no Diário 12.454, a instrução observou ainda que o senhor Judson da Silva Costa assumiu a titularidade da Prefeitura de Senador Guiomar em 18 de dezembro daquele exercício. Assim, atribuiu-lhe responsabilidade quanto ao encerramento daquele exercício, propondo sua citação e também do senhor James Clay Serra, que citados não aproveitaram, aliás, regularmente citados, digo, o contador não aproveitou a oportunidade de defesa, contudo, o senhor Judson da Silva Costa, o prefeito, apresentou defesa tempestivamente. Um relatório conclusivo, a instrução acatou as razões apresentadas pelo senhor Judson da Silva Costa, entendendo que o gestor esteve à frente da prefeitura de Senador Guiomar por um curto espaço de tempo, visto que assumiu o cargo em 18 de dezembro do exercício. Dessa forma, considerando a falta de esclarecimentos dos responsáveis de fato, quais sejam os senhores André Luiz Maia, prefeito, e James Clay Laurindo Gomes Serra, contador responsável, restaram confirmadas as irregularidades catalogadas pela instrução, cuja proposta de encaminhamento, neste caso, foi pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de 2018, senador Guiomar, na forma da legislação de regência, considerando, número 1, infringência ao artigo 2º, item 2º do anexo 5º do Manual de Referência, 5ª edição, da Resolução 87, em razão de não envio do parecer de controle interno sobre as contas da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, bem como dos inventários de bens móveis e imóveis da entidade. 2, descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução 83, em virtude da ausência da disponibilização da Lei Orçamentária Anual, senador Guiomar, no portal e-Legis. 3, desobediência ao artigo 11 da Lei Complementar Federal 101, em razão da falta de política de incremento de arrecadação de tributos de competência do ente. 4, infringência aos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320, pela não comprovação do saldo de bens móveis de mais de 17 milhões de reais e dos bens imóveis no valor de em torno de 22 milhões e meio de reais. 5, na observância da Resolução 81, por não serem procedidos os registros da depreciação dos bens que compõem o imobilizado. 6, infringência ao artigo 105 da Lei 4.320, pela diferença encontrada de R$ 1.302.188,78 na composição do patrimônio líquido. 7, descumprimento ao artigo 212 da Carta Federal e à Lei 9.394, por falta de atendimento ao limite mínimo de 25% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 8, infringência ao artigo 77, item 3º e parágrafo 4º do ato das disposições transitórias, pelo não atendimento do limite mínimo das receitas de impostos em ações e serviços de saúde. 9, desobediência ao artigo 19, item 3º da Lei Complementar Federal 101, por extrapolação do limite máximo dos gastos com o pessoal do município e também com os gastos do Executivo Municipal, em descumprimento da letra B do item 3º do artigo 20 da mesma lei. 11, descumprimento aos artigos 71 e 74 da Constituição Federal e artigo 23 da Carta Estadual, além do Manual de Referência da Resolução 87,
pela ausência de órgão de controle interno na origem durante a gestão de 2018. Verifica-se que os senhores André Luiz Maia, prefeito, e James Clay Laurindo Gomes Serra, contador responsável, foram citados, contudo, mantiveram-se silentes, sujeitando-se aos efeitos da revelia na forma do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Orgânica do Tribunal. Deste modo, e considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário 848-826, decidindo pela competência exclusiva do Poder Legislativo para o julgamento das contas do prefeito, sejam de governo ou de gestão, Dr. João Isidro opina, pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação da matéria, com base por analogia na letra B, nas letras B e C do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, considerando as irregularidades apuradas no curso da instrução e catalogadas neste parecer. Segundo, pela abertura de tomada de contas especial, com base no parágrafo 1º do artigo 44 da mesma lei, para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis do Poder Executivo, inclusive os do Fundo Municipal de Saúde. Terceiro, pela abertura de processo próprio para apuração da responsabilidade do senhor Jucimar Pessoa de Souza, prefeito, em exercício na data de envio da matéria, considerando as violações à Resolução 87, cujos efeitos impactaram negativamente o exame das contas anuais da origem. Quarto, pela abertura de processo autônomo, com vistas ao exame dos demais atos de gestão da origem de 2018, com ênfase na execução da despesa, licitações e contratos administrativos, considerando que nestes autos somente as contas de governo foram analisadas. Quinto, para determinação à origem para que implemente políticas de arrecadação dos tributos de sua competência, conforme o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sexto, para notificação da origem para que, em prazo assinado, promova a imediata redução das despesas com pessoal, caso ainda persistam os excessos. Sete, o encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para providências que entender. E último, pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição, o senhor James Clay Laurindo Gomes Serra. É o parecer. Muito obrigado. Passamos a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. O nosso voto vai na mesma linha do Ministério Público, para não cansá-los, e eu só peço venha ao nobre procurador para divergir quanto às ausências da comprovação do inventário de bens móveis e imóveis e dos valores registrados no balanço patrimonial em face da jurisprudência desse tribunal, por considerá-los como falha, tendo em vista que nos termos da portaria do STN 548/2015, os procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis para os municípios até 50 mil habitantes só passaram a ser obrigatórios a partir de 2021. Então, dessa forma, nós consideramos como falha esses dois itens, mas no resto estamos de acordo com todos os apontamentos do Ministério Público. Assim, verifica-se que as contas não atendem às normas estabelecidas nas Constituições Federal e Estadual e na Lei de Responsabilidade, razão pela qual voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Senador Guiomar, relativa ao exercício 2018 de responsabilidade do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito à época, em face das seguintes falhas e irregularidades. Falhas: ausência de comprovação do inventário analítico de bens móveis e imóveis, ausência de registro de depreciação dos bens do imobilizado, em desacordo com a resolução TCE número 81 de 2013, e as irregularidades: não envio do parecer do controle interno, a ausência da disponibilização da lei orçamentária do município, a ausência de política de arrecadação do IPTU, divergência referente aos ajustes do exercício anterior no patrimônio líquido, descumprimento dos limites constitucionais com a educação e com a saúde,
descumprimento do limite da despesa com o pessoal em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência do órgão de controle interno. 2, pela notificação do atual gestor para promover a imediata redução das despesas com o pessoal, caso ainda persista o excesso noticiado nos autos, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar número 101 de 2000. 3, pela abertura de processo autônomo para apurar os atos de gestão no exercício de 2018, notadamente a execução das despesas com licitações, contratos administrativos, considerando que nestes autos foram analisadas apenas as contas de governo. Pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar, quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição, senhor James Clay Laurindo Gomes Serra, em face das graves inconsistências contábeis apuradas pela área técnica, e após as formalidades de estilo pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas à Câmara Municipal de Senador Guiomar e para seu julgamento nos termos do artigo 23, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual e arquivamento dos autos. É como voto, senhora conselheira, senhores conselheiros. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanho o voto. Apenas acrescentaria no rol das falhas o resto a pagar processados sem cobertura financeira. Ele nem pagou o resto a pagar do exercício anterior, que é 1.660.000, e ainda fez mais 369.790 de processados e 2.789 de não processados, mas é 2018 e no entendimento deste tribunal isso agora é uma falha. Então, no demais, apenas com essa divergência, acompanho o voto do nobre relator. É como voto, excelência. Muito obrigado. Conselheira Dulcineia. Com o relator, excelência. Muito obrigado. Acompanho também o voto do nobre conselheiro relator para completar quórum. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 11 da pauta. Continua como relator, nobre conselheiro José Ribamar Trindade. Excelência, a unanimidade apenas com aquela observação no nosso voto. Com a observação do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Madeira. Perfeito. Obrigado, excelência. Excelência, eu solicito a retirada de pauta do item 11 da pauta. Ok, retirado de pauta. Assim, passamos ao item 12 da pauta, que continua como relator, Vossa Excelência. Obrigado, excelência. Eu solicito ouvir do Ministério Público e nobres pares julgar em bloco o item 12, 13 e 14. Ouço o Ministério Público, doutor Mário. Plenamente de acordo, excelência. Meus nobres pares, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Julgamento em bloco. De acordo, excelência. Conselheira Dulcineia Benício. Concordo, excelência. Autorizado a votação, senhor presidente, ou senhor relator, processo 12 ao 14 da pauta, em bloco. Obrigado, excelência. Fatos presentes no processo de aposentadoria voluntária dos servidores públicos: Maria de Fátima Rosa de Moraes, Ivoneides Valério de Lima e Ronan Vieira de Miranda. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro das aposentadorias. Entretanto, a dona Maria de Fátima Rosas e Ronan Vieira de Miranda, nesses dois casos, verificou-se a incorreção no enquadramento final, sendo sugerido pela DAFA sua devida correção, com base nos precedentes desta Corte de Contas. O Ministério Público manifestou-se nos 3 processos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Justamente, no processo da ordem 12, referente à senhora Maria de Fátima Rosas de Moraes, do Acre Previdência, verificou-se que a situação da beneficiária merece o plus da referência 8. No caso da ordem 14, processo Ronan Vieira de Miranda, foi dada a referência
9 ao farmacêutico beneficiário, mas faz ele jus, segundo o entendimento da quarta GCE e também nosso, a referência é 10. O processo do meio, de número 13, foi adequadamente deferido. Portanto, pedimos o registro de todos os casos na Corte e, no caso da ordem 12 e 14, o registro na letra adequada, segundo nosso entendimento e entendimento também da quarta GCE. Brevemente, são os pareceres. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Visto e analisados os presentes processos, reconhecemos a legalidade da matéria, com a devida observação às correções de reenquadramento nos termos do disposto no inciso 3, no artigo 61 da Constituição Estadual, e ainda consubstanciado nas análises técnicas, bem como nos outros pareceres do Ministério Público, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para as devidas providências, inclusive dando ciência aos interessados das decisões. E 3, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira e senhores conselheiros. Muito obrigado. Passamos à votação. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Obrigado. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, Excelência. Muito obrigado. Eu acompanho também o voto do nobre conselheiro relator. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E, não havendo mais processos em pauta da lavra do nobre conselheiro relator, passo a palavra e os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para prosseguir os nossos trabalhos com os meus agradecimentos. Obrigado, conselheiro. Obrigado. Não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expediente a serem lidos, passamos às comunicações. Com a palavra, o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, Excelência. Perdão para quebrar o protocolo, mas quero mandar um grande beijo para o meu neto hoje, que faz 5 anos de vida. Uma grande bênção de Deus para mim. Parabéns. E a todos um grande abraço, prazer em reencontrá-los. Até a próxima. Obrigado, Tomás. Parabéns aí para o seu neto também, que Deus abençoe, que dê muita saúde e vida longa a ele e seus familiares. Amém. Obrigado, Presidente, só uma dúvida. O senhor vai colocar a proposta? Sim, mas após, na reunião administrativa. Ah, tá. Entendi. Quando nós terminarmos. Conselheiro Polanco, sim. Tá. Obrigado. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, no mesmo sentido, agradecer a Deus por estarmos presentes em mais uma sessão, junto com os nossos irmãos, nossos amigos, e agradecer ao doutor Mário Sérgio pela sua honrosa presença e parabenizá-lo pelo aniversário do netinho, e que Deus o abençoe amplamente. Também agradecer a presença da doutora Janaína pelos seus belos trabalhos, bons trabalhos à nossa instituição. E nada mais, senhor presidente, só para agradecer realmente e parabenizar a Vossa Excelência pela belíssima sessão que Vossa Excelência mais uma vez preside. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, fazer coro com tudo que aqui foi dito. Manifestar também as minhas felicitações ao netinho do doutor Mário Sérgio. E aqui eu queria pedir vênia, pedir escusas a Vossa Excelência, meus pares, pela observação naquele processo que eu acabei lendo o resto a pagar no processo seguinte, que foi retirado de pauta, então é na íntegra com Vossa Excelência. Então, se houver alguma alteração, algum recurso, nós faríamos a posterior. Realmente não tem aquele resto a pagar que eu mencionei na minha divergência com o seu voto. Ademais, queria cumprimentar todos que aqui nos acompanharam e nada mais a comunicar. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Dulcinea Benício.
como vice-conselheiro Malheiro, vou acompanhar todos os relatores, mandar um abraço especial e carinhoso para o neto do nosso querido doutor Mário. O Muita Arthur, excelente. saúde. O Os Arthur, nossos netos são a nossa alegria, o Arthur. Muita saúde para ele, muita felicidade. E também cumprimentá-lo, senhor presidente, pela condição dos trabalhos, cumprimentar a todos, conselheiro Valmir, conselheiro Malheiro, doutora Janaína, e agradecer a todos que juntos nos permitem realizar esse nosso trabalho ainda na forma online. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Obrigado. Desculpe. Obrigado, conselheira. Gostaria de agradecer a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, que nos permitiu estar aqui mais uma vez reunidos para essa sessão. Agradecer ao Dr. Mário Sérgio pela sua presença. Seja sempre bem-vindo, Dr. Mário Sérgio. Conselheiro Obrigado, Valmir, excelência. obrigado. Conselheiro Jorge Malheiro, obrigado pela presença. Conselheira do Cineia. Agradecer também à doutora Janaína e toda a equipe que tornam possível a realização da nossa sessão telepresencial. Agradecer também a todos os ouvintes e parabenizar o nosso querido Arthur pelos 5 anos, neto do doutor Mário Sérgio, que Deus abençoe sempre, que cubra-o de bênção e felicidade, não só ele, Amém. mas como todos os seus familiares. Amém. Não, Obrigado, excelência. E gostaria de solicitar a Vossas Excelências que permaneçam na plataforma para analisarmos a questão para administrativamente discutirmos aqui o envio do PL à LEAC. E não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e horas regimentais.